Professores e técnicos do IFG, Instituto Federal de Goiás, em Jataí, aderiram nesta segunda-feira ao movimento nacional de paralisação da categoria iniciado semana passada. Para falar um pouquinho das reivindicações dessas duas categorias, que agora também estão de greve, aqui do meu lado, o professor e coordenador do Sinacef, Aníbal Tanuri. Professor, o que de fato a categoria ou as duas categorias estão reivindicando do governo federal? É importante dizer que essa greve ela foi construída a partir de um apoio das duas categorias, do professores técnicos administrativos e do alunado. Nós estamos reivindicando, essa greve não é reivindicação por salário, mas por estruturação na carreira. É uma greve que reivindica garantia aos técnicos administrativos as 30 horas, que é uma luta antiga do sindicato, recomposição salarial dos técnicos, principalmente dos técnicos administrativos, que no último aumento ocorrido em 2012, eles obtiveram 15% de aumento, dividido em 5% em 3 anos, e a inflação já vai beirar, quando terminar esse acordo, a mais de 32%, ou seja, uma perda grande dos técnicos administrativos e de grande parte dos professores. Nós temos algumas reivindicações são mais amplas, como por exemplo o PIB, o 10% do PIB para a educação, que é uma coisa que a gente quer que ocorra para já. Nós estamos querendo que o governo respeite a educação e não venha com propostas que façam com que a educação seja pior do que o governo tem tratado a educação, como é o caso do reconhecimento de saberes e competências que ele está querendo implantar, goela abaixo. A própria propaganda do Pronatec, que ao invés de estimular a educação, é um desestímulo à educação, porque é uma informação ali gerada de 3 meses, e a gente prega que todo cidadão tem direito à educação universalizante. E uma série de questões que não daria tempo para expor todas aqui para vocês. E como está a adesão nos dois campings do IFG em Jataí? Nós temos a adesão de 100%. Hoje começou, já não teve aula. Hoje pela manhã houveram reuniões que discutiram a essencialidade, quais são os serviços que vão ser considerados essenciais para continuarem a ser atendidos aqui. Mas é de 100%. Fora que o Instituto Federal de Goiás, composto por 13 campos, ele já quase sua metade já está paralisado em apenas uma semana de greve. Então essa adesão que a gente está entrando nessa greve a nível nacional, a consequência dela é chegar a mais de 300 unidades de ensino dos institutos federais do país paralisados. Por enquanto, nesse primeiro momento de adesão aqui nas duas unidades do IFG em Jataí, o que está paralisado além das aulas? Praticamente todos os serviços foram paralisados. Nós vamos entrar em algumas reuniões para finalizar quais ainda são os serviços essenciais, como por exemplo o caso do programa Mulheres 1000 e Pronatec, caso por exemplo o ensino à distância. São algumas coisas que a gente ainda vai fazer reunião hoje e amanhã para definir inclusive essas questões, mas o atendimento para documentação, colação de grau, serviços do gabinete, de pagamentos e recebimentos, recursos humanos, essas unidades vão estar com carga horária reduzida, mas em funcionamento ainda. Isso então nesta segunda e terça-feira ainda funcionando? Ainda funcionando. E como estão as negociações? Já há algum avanço por parte dos representantes da categoria com os representantes do governo? O governo como da última greve, disse que não iria negociar e acabou negociando na última greve. Então eu acredito, como ele já vem dizendo agora na greve atual, que não há espaço para negociação com os servidores em greve, que a gente vai reverter isso também, né? É uma prática muito ruim que o governo tenta negociar conosco para a gente sair da greve, só que quando a gente retorna ao trabalho, uma série de coisas pactuadas na greve de 2012, depois que saímos da greve, o governo não retomou. Então é um discurso muito furado esse que o governo faz. E são negociações, então, pelo que o senhor coloca, coordenador, que já se arrastam há um bom tempo? São negociações ocorridas em 2009, na greve de 2012, e que dizem que vão solucionar. O governo diz que vai dar uma solução em grupos de trabalho formado e
esses grupos acabam que nunca ocorrem e o governo não chama para conversar e as coisas continuam ruim como estão. A gente agradece pela atenção, pelas informações, é óbvio, torcemos para que haja acordo entre governo e as duas categorias neste momento paralisadas, para que ninguém possa sofrer as consequências desta paralisação. Com certeza, greve é ruim para professores, técnicos administrativos e para alunos. Todos nós temos consciência disso. Só que se a gente não brigar hoje pela educação, amanhã não vai ter uma pessoa que queira fazer um concurso público para uma instituição que é séria como a nossa, não vai haver uma qualidade, laboratórios de qualidade, não vai haver uma educação como a gente merece, o nosso povo merece ter. Muito obrigado mais uma vez. Falamos com Aníbal Tanuri, ele é coordenador, é professor e coordenador do Sinacef, e falou com a gente sobre a paralisação no Instituto Federal de Goiás, também nas duas unidades em Jataí. Voltamos aos estúdios.